Então, pessoal, boa tarde, né? Sejam bem-vindos. A gente está acabando esse material. A gente vai terminar hoje, provavelmente hoje, o capítulo 6 do Kurose. E na próxima aula eu vou começar o capítulo 7 sobre rede sem fio. O livro tem só 8 capítulos, então se vocês quiserem ter uma visão completa do livro, além dos vídeos que estão no Classroom, no meu canal, tem um vídeo falando sobre o capítulo 8 do Kurose, que é sobre segurança, que está na playlist de segurança, né, dada esse período. Então se vocês quiserem ver, vocês vão ter acesso ao livro todo do Kurose comentado, que eu acho que pode ser uma coisa interessante, pode ser legal para vocês, caso isso seja do desejo de vocês. Tá bom? Então a gente estava falando sobre a camada de enlace, sobre os protocolos da camada de enlace. Então, assim, pode ser que seja muito interessante para vocês darem uma olhada, fazerem um momento para vocês fazerem uma revisão, tá? Então a gente falou sobre detecção de erros, falou sobre CRC, falou sobre os protocolos, né, como a Aloha, slot de Aloha, falou sobre o Ethernet, né, e a gente falou sobre o endereçamento ARP, como ele é utilizado para descobrir, né, diferentes elementos, né, dentro da nossa rede. E a gente vai falar agora sobre LANs virtuais, falou sobre o funcionamento dos switches, né, como é que eles são importantes para a gente evitar colisões. Então hoje a gente vai falar sobre temas que são mais voltados ao administrador de redes, como as virtual LANs, as LANs virtuais, virtualização de links com multi-label packet, multipath label switching, né, que é um dos protocolos de circuito virtual, sobre como é feita a operação de redes dentro dos data centers e falar sobre, de forma geral, sobre as requisições. Lembrando que a gente está usando os slides oficiais do livro do Kurose, né? Então a gente está trabalhando agora nesse momento na tradução desses slides para utilizar, mas são os slides oficiais do curso. Deem uma olhada no livro sempre, né? Lembrando que as aulas, por mais que a gente tente passar detalhes, passar experiências, né, tem muito conteúdo que está sempre no livro e é dado com mais calma. Então, minha recomendação para vocês que querem estudar, estão para fazer um concurso, né, alguns de vocês estão no final lá do curso de vocês, dá uma olhada no livro. O livro é muito bom, realmente ele é um livro. Essa edição em particular eu gostei muito dessa edição, né, muito mais do que eu gostei da edição anterior, das edições anteriores. Essa edição, a tradução está bem legal, tá? Então vamos lá, sem mais delongas. Claro, também outra coisa, quem tiver dificuldades com os trabalhos, pode sempre entrar em contato comigo, não tem problema nenhum. Sempre falem, vai ser um prazer imenso, né, ajudar sempre que possível, tá bom? Então, eita, só um instantinho, cara, minha caneta aqui. Então, né, sem mais delongas, vamos lá, vamos começar, tá? Então, se a gente pega, por exemplo, né, uma rede muito grande, como é a rede da UFRJ, né, o que acontece quando uma LAN, uma Local Area Network, ela fica muito grande, né? Pega uma própria universidade, né? Se eu tenho um único switch para toda a universidade, né, fazer a escala, a propagação disso, acaba afetando o desempenho da rede. Justamente porque a gente sabe que a gente faz isso através de fluid. Então, descobrir caminhos, né, exatamente, a gente viu que a nível de camada 3 eu tenho roteamento, né, mas dentro de uma mesma rede não faz sentido ter roteamento. Dentro de uma mesma rede, o que eu tenho é comutação. E comutação não tem mistério, né? Comutação é justamente trabalhar com esse tipo de questão. Então eu tenho issues administrativos, né, como por exemplo, mover um usuário aqui da ciência da computação para uma engenharia elétrica, né, fisicamente, mas eu gostaria de manter ele logicamente dentro da ciência da computação. Às vezes é um professor que o escritório dele vai para um prédio mais novo, ou na verdade é uma pessoa com dificuldade de locomoção que está assistindo, está ministrando cursos para esse outro departamento, são em prédios diferentes. Então existem coisas que são difíceis de fazer quando a gente tem, né, simplesmente um único, mesmo que eu tenha vários switches, né, logicamente a nível de propagação isso é complicado de fazer. Uma coisa que vocês deveriam questionar, e podem me questionar, é o seguinte: Cláudio, então por que eu não faço redes separadas? Por que ao invés de ter vários switches, eu não tenho alguns roteadores aí no meio do caminho, e ao invés de eu ter uma única
rede, por que eu não tenho uma rede com várias sub-redes separadas? Por que eu não faço isso a nível de roteamento? Essa é uma preocupação a nível de IP. Essa é uma pergunta que vai ficar, que a gente vai responder um pouco mais tarde. Então, na verdade, o que a gente faz o que a gente chama de Virtual Local Area Network. Então, o switch, se ele tiver essa capacidade, né, o comutador que tem essa capacidade, ele pode ser configurado para se definir como vários switches separados, né? Onde, na verdade, ele vai determinar algumas portas do switch para pertencer a uma determinada VLAN, né? Ou seja, eu posso fazer da porta 1 a 8 para pertencer para engenharia elétrica e das portas de 9 a 15 para ser para a ciência da computação. Então eu posso gerenciar o seguinte: todo mundo que estiver num conjunto de portas separado, a minha computação vai dar para uma unidade lógica diferente, né? Isso é interessante de fazer, né? Então, na verdade, eu estou transformando o meu switch em vários switches virtuais. Isso é muito interessante porque eu posso fazer o isolamento do tráfego, né? Fazendo que tráfego que não seja para aquela VLAN, ele não seja transportado por diversos elementos, né? Ou para VLAN como um todo. Eu posso, na verdade, estar colocando o que a gente chama de Dynamic Membership, ou seja, alocação dinâmica de elementos, né? Portas podem ser assinaladas entre essas VLANs. E eu posso fazer esse for de VLANs, ou seja, se eu tiver realmente que transmitir, como se eu tivesse um switch separados, ou seja, eu, na verdade, posso obrigar que esse tráfego não seja visto por todo mundo o tempo todo, o que não tem necessidade. Então, na verdade, eu posso fazer isso acontecer por vários switches, né? Na verdade, eu posso, né, fazer com que, né, determinadas portas, determinados switches, eles tenham portas um mesmo ente lógico pode ter portas em diferentes switches, é isso que eu quero dizer. Ou seja, eu posso ter aqui, nesse switch 1, portas para engenharia elétrica, e nesse switch 2, portas para engenharia elétrica também. Mas a nível lógico eles são a mesma coisa. Então eu posso ter... E aí o que eu tenho que ter? Da mesma forma que eu tinha que ter uma sub-rede para fazer essa conexão, eu vou precisar de o que a gente chama de trunk port. Uma porta, um conjunto de portas, que vai trafegar entre esses dois switches. Cláudio, mas não seria mais fácil então nesse caso eu ter um switch para esse cara e um switch para esse cara? Às vezes não, porque às vezes se eu fosse ter um switch pequenininho aqui, eu não conseguiria atender nenhum dos dois, né? Mas com um switch grande e um switch pequeno eu consigo atender os dois ao mesmo tempo. Então isso acaba sendo uma forma de que, por mais que pareça que eu estou desperdiçando recursos, na prática eu estou tentando ajeitar de forma a minimizar o meu gasto. Então isso eu vou utilizar um outro protocolo, né? Que é o 802.1q, né? Então lembrando, o protocolo Ethernet é o 802.3. E eu tenho outros protocolos que vão trabalhar com esse tipo. Então, essa questão das VLANs, elas acabam, né, colocando tráfego que pertence a uma mesma rede, mas que eu vou separar ele de forma, né, a ter o aproveitamento desse switch. Por que eu vou utilizar isso e não vou utilizar, por exemplo, uma sub-rede? Justamente porque isso aqui é bem mais rápido. É bem mais rápido de fazer. E durante muito tempo, a própria UFRJ, né, trabalhou muito com VLAN. Tá? Muito. Qual é o problema de você trabalhar com VLAN? Que roteamento é mais fácil. Me chutem aí, inventem uma resposta. Hein? Alguém? A situação é que é mais fácil usar um roteador, é isso? Isso. Não sei. Quando na verdade a minha rede é muito mutável, porque eu tenho essa característica de auto-organização forte dentro dos roteadores. Aqui, como as portas, eu tenho que colocar isso fixo, né? Qualquer alteração nisso eu tenho que fazer uma alteração de configuração. E aqui é o frame desse trunk port, né? Vocês vão ver que é um frame muito padrão do Ethernet, né? Onde na verdade esse campo do type, né, é que vai ser alterado, né? Esse campo do type aqui eu vou
cortar um pedacinho dele para botar o identificador da VLAN. Ou seja, eu pego o type e coloco, adiciono mais bits aqui dentro desse frame para poder ser esse meu identificador. Ou seja, na prática eu estou fazendo só ajeitando os meus bits para fazer. Por que tem que ser aqui no type? Né? Tem que ser aqui que eu vou ter que variar. Simples, porque olha só, destino, endereços são fixos, CRC é fixo. Então o que eu posso variar aqui é o type e o payload. Né? Então, como esses caras aqui são os caras que eu posso reorganizar. E aí entra o MPLS. Qual a ideia do MPLS? A ideia do MPLS, o MPLS vocês têm que entender o seguinte, ele foi muito utilizado por operadores. Por quê? Qual é o objetivo do circuito virtual? Eita, vai chover muito. O objetivo de qualquer dessas tecnologias de circuito virtual é simples. Tem que ser rápido, né? Tem que ser rápido. Então, na verdade, o goal aqui é você fazer o forwarding de IPs dentro de uma rede, né? Com roteadores que tem esses labels, né? Ou seja, a ideia do MPLS é você fazer comutação a nível de camada 3. Então, tem uma galera que diz que o MPLS ele funciona entre a camada 2 e a camada 3. Ele coloca um label num determinado caminho. Então, por exemplo, eu acabaria né, tipo assim, usando esse path para transporte de dados. Quem acabou tirando um pouco da graça do MPLS foram as redes SDN. Porque, na verdade, o SDN, né, ele acaba dando pra gente, como a gente viu no capítulo anterior, né, justamente esse pensamento, porque o roteamento ele é todo feito de forma distribuída, mas no SDN esse cálculo de rota ele é feito de fora. Então eu consigo fazer esse label simplesmente porque eu tenho um elemento de fora montando essas minhas rotas automáticas, que era exatamente o que o MPLS fazia. Ele montava um caminho fixo para um transporte prioritário de algum tipo de tráfego. Né? Então como é que eu fazia? Eu tinha um cabeçalho Ethernet e aí eu marcava esse cabeçalho com um subcabeçalho dentro para trabalhar. Então, ainda era um datagrama, ainda mantinha um IP, mas ele era encaminhado como se fosse uma computação. Então isso ficava muito rápido de você trabalhar. Né? É claro, qual era o problema disso? Montar a manutenção do MPLS. Isso era caro, por isso que isso só fazia sentido dentro da operadora. Então, nem todo label era capaz nem todo switch era capaz de manter o MPLS, então eu tinha um label switched router, ou seja, um roteador que era comutado por labels. Então ele ia fazer o forward dos pacotes para as interfaces baseado somente no label, ele nem ia ver o IP address. Então na verdade eu conseguiria, por exemplo, assim, ó, ter um caminho, ó, veio da TIM, veio da Oi, veio da Claro, então aquele caminho intra-rede que veio de diferentes operadoras, eu conseguiria utilizar. Então, essa foi uma sacação muito legal, porque isso transformou esse tráfego muito rápido. E o que era interno, né, o que era um tráfego de busca, cara, né, eu só precisava classificar no momento da entrada. E aí eu tinha os vários labels internos. Então, entendam como a rede interna da operadora, ela acabava sendo uma rede assim, muito pouco configurável, mas eu não tinha necessidade de configurar essa rede da operadora. Eu podia fazer tudo isso justamente através do meu próprio conjunto de IPs. Então era uma tabela separada das tabelas de IPs, né, justamente por isso, né? Era flexível justamente porque podia ser diferente dos IPs. E olha só, todas essas coisas que são vantagens do MPLS, as redes SDN têm também. Então vocês veem que já tinha uma necessidade de flexibilização em como o roteamento era feito. Justamente porque né, não necessariamente o roteamento se adequava às nossas regras de negócio, às regras de negócio da operadora. E o que eu sempre falo, a gente não pode deixar de entender uma coisa que é crucial sobre as operadoras. E o que é essa coisa que é crucial? É simples, operadora é um negócio. E como um negócio, a operadora tem que dar dinheiro. Se não dá dinheiro, não faz sentido. Entendem? Essa é uma questão muito séria, é uma questão muito importante. Só tomar um banho d'água. E aí, se tiver algum problema, eu vou utilizar o roteamento tradicional. Né? Então, olha só. O caminho MPLS vezes o caminho né, IP. Então, o caminho MPLS,
né? Às vezes eu podia ter um roteador aqui, esse R4, que ele é IP MPLS, né? E que ele vai poder decidir, né? O cara que tiver label, ele vai poder escolher a rota automaticamente. O cara que é roteado, ele vai ter que usar o roteador. Então eu vou ter que fazer esse processo decisório. Aqui, quando eu roteio, eu tenho um custo de processamento mais alto, e quando eu comuto, isso é mais barato, né? Mas ao mesmo tempo, o que vocês podem me questionar é o seguinte: Cláudio, por que então a gente não usou o MPLS para tudo? Porque na verdade o MPLS aí tem um limite, né? Enquanto o IP é genérico, eu tenho um determinado número de labels, né? Porque tem a questão de complexidade ciclomática, ou seja, imagina que eu tenho muitos labels, decidir o label começa a ser custoso. Então tem uma relação entre o número, né, de labels em relação ao número de rotas. Então ele é um tipo de forwarding generalizado, né, tipo de encaminhamento generalizado, tipo que a gente tem do SDN, só que 10 anos antes. Então essas são coisas que a gente já fazia. Então o que acabava? A gente já tinha tecnologias que a gente chamava de redes de alta velocidade. Essa foi uma disciplina que foi dada e ministrada durante muitos anos, onde a gente falava de tecnologias como ATM, X25, Frame Relay, MPLS, Switch Ethernet, e todas essas tecnologias têm valor, são usadas até hoje de certa forma, mas quando entra o SDN, vários dos motivos de por que a gente usava essas coisas deixam de fazer sentido. Porque a gente usava porque rotear às vezes não era bom o bastante. A gente queria poder fixar algumas rotas. E é isso que a gente faz na nossa rede. Nota que se a gente for pensar a internet como uma rede geral, isso não faz tanto sentido. Mas se a gente for pensar a internet como redes internas de operadoras que têm interesses comerciais fixos ou interesses comerciais de regras de negócios muito bem definidas, isso passa a fazer muito sentido. E aí eu vou ter um nível de sinalização, né? Então, na verdade, eu vou modificar coisas como o SPF, né? Aquele protocolo Link State que a gente viu, ou outros protocolos de Link State para carregar informações do MPLS. Então, na verdade, eu uso o FLUD do roteamento para carregar não só informações de IP, mas também informações dos meus labels. Então aqui na verdade é um protocolo modificado, né? E na verdade eu vou usar Resource Reservation Protocol, RSVP vem de Resource. Eita, calma aí. Também conhecido como protocolo de reserva de recursos, para fazer a sinalização para guardar essas rotas. Então assim, eu identifico o downstream para onde esses labels vão para eu poder montar esses meus labels. Então é bem tranquilo de fazer. Então eu tenho tabelas de encaminhamento. Essas tabelas são exatamente iguais às tabelas que a gente tem para switch, né, para Ethernet, só que elas vão se basear, né, simplesmente nesses labels. Então eu não preciso, tipo assim, eu olho o meu cabeçalho da camada de enlace, logo em seguida eu vejo esse label, eu nem preciso ir para o IP. Então esse é o truque, é mais rápido, nem subo 3 camadas de endereçamento, eu vou só para a camada de enlace. E aí, tipo assim, isso gerou uma discussão muito grande dentro da comunidade, que era o seguinte: por que diabos a gente não faz só MPLS? Por que diabos a gente não faz simplesmente a comutação? E a grande questão é justamente porque se o número de labels tendesse a infinito, você vai fazer a verificação de um label era a complexidade ciclomática de você verificar uma lista, que é O de N. E você fazer esse roteamento é log de N. Né? Então essas são considerações que a gente foi fazendo ao longo do tempo. Mas num extrato local onde o número de labels é pequeno, isso faz sentido. E era isso que a operadora fazia. Por um determinado conjunto de tráfego, por um determinado conjunto de elementos, ele ia fazendo esse tipo de coisa. E provavelmente é uma coisa muito parecida com o que é feito hoje com o Netflix. E aí entra os data centers, né? Que é onde hoje está o dinheiro de quem trabalha com rede.
e onde está a maior parte do que a gente tem de custo hoje elétrico do planeta Terra, está nesses data centers. Professor, no Brasil tem muitos? Tem bastante, Ariane, tem bastante. Porque a gente tem os data centers que são de grandes empresas, né? A gente tem, inclusive, no Parque Tecnológico de Empresas tem data centers, a Embratel tem data centers, as operadoras têm data centers, né? Todos esses caras vão ter conjuntos, né, muito grandes de trabalho para trazer. Então tem bastante. Quanto maior, lembrando assim, a gente às vezes não fala, mas o Brasil é um daqueles países que mais utiliza a internet. A gente é um dos países que mais utiliza a internet. Então acaba que a gente tem e acaba ganhando isso de bandeja, né? A gente tem várias coisas boas. A gente é um dos países que mais utiliza a internet. A gente é uma economia grande, né? Eu não vou dizer que a gente está no nosso melhor momento da economia, mas a gente tem uma economia grande, né? Isso é bem legal. E a gente é uma economia muito digital, né? Então isso facilita. Então a gente tem alguns caras bem legais. Agora, o que a gente tem de problema? Para aqui no Brasil, esses data centers acabam sendo muito caros porque a gente tem um custo muito alto de refrigeração. Eu me lembro de uma vez eu estava no Canadá fazendo um curso sobre blockchain. Fui numa conferência, publiquei um trabalho, e aí eu queria estudar sobre blockchain, achava que era um tema que vale a pena. Inclusive a gente começou uma aula sobre blockchain, já está no canal de segurança, para quem quiser assistir, né? E o cara está falando sobre mineração de blockchain, que é um data center dedicado a esse tipo de elemento, né? E o que rola? O que rolou nesse tipo de coisa? Cara, ele falava o seguinte, olha, o grande lance do blockchain, por exemplo, quando você tem um elemento desse, é que a gente consiga relacionar quanto a gente vai gastar de cobrar a operação do custo de infraestrutura e do custo de refrigeração. Então aqui em Montreal é muito barato a energia elétrica, porque tinha energia elétrica, né, que era que nem muito parecida com a nossa, né, hidrelétrica. E durante grande parte do ano é muito frio, então a gente usa o que a gente chama de refrigeração passiva. A gente canaliza o frio externo para fazer a refrigeração do data center. Cara, isso foi muito interessante porque mostrava justamente assim, toda uma visão de negócio, de aproveitamento de espaço, né? E aí vocês vão ver umas coisas assim, data centers embaixo d'água, data centers no Ártico, que são justamente para tentar utilizar esses outros recursos para diminuir o custo que é, porque o calor é absurdo. Se vocês viessem aqui no núcleo da rede, onde tinha o data center, onde tem o data center da FJ, cara, sem os ar-condicionados, aquilo vai para 60 graus fácil. Então assim, gente, vamos botar dessa forma, eu já suei muito nessa vida. Então é complicado. Já suei muito nessa vida. Então assim, então a gente brincava, né? Só falta trazer o eucalipto, que isso aqui é uma sauna. Mas assim, porque o calor que isso gera é muito grande, dissipar é muito difícil. E no Brasil é pior ainda, né? E o pior não é nem o Brasil como um todo, mas especialmente no Rio de Janeiro, porque aqui é muito úmido. Então o calor, quando ele dissipa no ar, ele não dissipa, ele aquece a água que está no ar. Então você faz como se fosse uma zona de vapor, né? Então isso acaba sendo um processo gigantesco de... É um jogo de empurra, né? Uhum. A Globo vendeu, né, o data center deles. Eles tinham acho que e venderam e fecharam um contrato com o Google. Ah, foi? Foi. Porra, bacana. Assim. A Globo acho que agora tá investindo no cloud. Não, tipo assim, para certas empresas vai fazer muito sentido investir na cloud. Por um motivo bem... Lidar com infraestrutura é muito caro, né? Por exemplo, eu tenho um amigo que trabalha numa empresa de e-commerce, eu não vou dizer o nome dele, porque senão isso pode gerar problemas comerciais para ele. E ele falava assim, cara, olha só, aqui na nossa empresa, a gente dá suporte a vários e-commerces, né? Então a gente tinha a nossa infraestrutura foi caindo em defasagem, a gente começou a pagar a AWS. Mas no caso em particular dele,
da empresa dele, né? Dele não, né? Que se fosse, né? Eu gostaria muito que fosse empresa dele, porque, né? Quem não quer ter um amigo rico? Mas o grande lance é que eles falam assim, chegou um ponto que a gente começou a usar tanto a nuvem que o custo ficou tão alto que começou a valer mais a pena a gente ter a nossa própria infraestrutura. E ele falava assim, que isso principalmente aconteceu no cenário da Black Friday. Então a gente inclusive fez um trabalho, o trabalho dele de mestrado foi em relação à nuvem, justamente para a gente poder prever esses comportamentos de autoscaling, né? Que são comportamentos que são muito importantes de quando é que você vai criar uma máquina virtual, porque essa é a grande questão, né? Inclusive a gente está para abrir uma disciplina sobre cloud, né? Cloud computing, né? nos próximos semestres, justamente para lidar com essas questões, né? Tipo com serverless, né? E tentar gerar um pouco mais de nuvem on-premise, Mas é isso mesmo, Raimundo. O Raimundo está colocando que a empresa dele tem os dois cenários, nuvem e on-premise. E justamente a nuvem, justamente quando o bare metal não dá, né? Quando o nosso bare metal... Mas essa é a questão. Porque a questão, galera, é justamente essa. Quando é que a gente vai saber que o nosso bare metal não dá, né? Bare metal é um termo, tá, galera? Quer dizer o seguinte, assim, é o servidor em si, né? Porque a gente já virtualiza todos os nossos servidores. Então, quando eu comecei, isso é coisa de gente velha, deixa eu ter aqui aparecer na câmera aqui rapidamente, para vocês darem uma olhadinha. Então assim, quando eu comecei, isso há muitos anos atrás, né, quando eu trabalhava com... Então você tinha um servidor que era uma máquina física, que ele servia um ou mais serviços, tipicamente um único serviço, porque é o que a gente, né, conseguia fazer. Depois disso, a gente, cara, isso é um baita de um desperdício, porque a maior parte dos servidores eles não precisam disso. Então o que a gente passou a fazer? A gente pegou um servidor, compartimentalizou ele e a gente começou a virtualizar. Então a gente usava coisas como Chain, Chain, não fala, escreve-se Chain, mas na verdade se diz Zen, né? Que é usar o Zen, que é da VMworks, usar soluções de virtualização para que você, num único bare metal, então o bare metal virou essa infraestrutura de hardware que vai ter servidores virtualizados. Aí a gente passou a ter essa infraestrutura de nuvem, onde eu tenho vários bare metals e eu vou criar esses sensores, esses servidores sob demanda, dados os recursos da minha rede. E aí isso tem essa estrutura de cloud computing. Então a cloud nada mais é do que essa infraestrutura gigante dentro de um data center, né? Totalmente virtualizada, onde os servidores são containers, que eles sobem sob demanda, e por isso esse procedimento de autoscaling, para dar suporte à demanda de serviço. Então esse intervalo é que vai ser importante para a gente. Isso é muito caro. Quem é que faz isso? A AWS, mais notoriamente, o GCP, que é o Google Cloud, Azure da Microsoft. A Azure é muito boa também. Eu nem gosto, né, de elogiar a Microsoft, mas assim, a Azure tem. Ah, tá, não, com certeza. Com certeza. 2 data centers próprios, um em Atlanta e outro em Chicago. Ah, com certeza. Não, assim, empresa grande, Raimundo, assim, tem essa infraestrutura. Então já dá pra ver que a tua empresa é uma empresa grande, uma empresa séria que trabalha, né, nesse tipo nesse mercado. Né, tipo, porque assim, essa questão da infraestrutura própria, porque isso é caro, isso precisa de um investimento. Essa infraestrutura é muito cara, tá, gente? É muito cara. Então agora que eu já fiz o desenho com a mão, posso fechar aqui, vocês não precisam ver o meu rostinho feio. Então vamos lá. Então aqui eu tenho hacks de servidores, né, de 20 a 40 blades. Então cada um desses hacks pode custar 250, 500 mil reais. Cada hack tem um conjunto de switch, né? Que esse switch é chamado top of rack. Ou seja, por quê? Porque ele fica no topo do armário, né? E eles são switches que tradicionalmente vão ser de 40 a 100 gigabits, tá? Esses caras aí vão ter Tier 2 switches, ou seja, switches que vão se comunicar justamente só com esse switch central, que é um switch bastante rápido. Eu vou ter switch de Tier 1, que vão ser switches que vão só se comunicar com esses outros switches aqui, para fazer troca de tráfego. E esses caras vão se conectar com roteadores de borda. Isso aqui é a topologia da rede da Embratel. A Embratel funciona exatamente assim.
E às vezes esses hacks aqui, esses roteadores aqui, esses roteadores de borda, vão se ligar com outros roteadores, e isso aqui é a internet sendo feita. Então, na verdade, isso aqui, essa infraestrutura é muito cara. E esses roteadores não são esses roteadores que a gente vai ver. Um roteador Cisco parrudão, ele pode custar até 5 milhões de dólares. Então é caro fazer isso. É caro você ser uma operadora. Né? É bem caro, mas a operadora cobra bastante. O Tier 1, eles são diretamente, o Tier 2 está diretamente ligado aos racks, diretamente aos switches. Os roteadores Tier 1, a função deles é estar diretamente ligado aos roteadores. É fazer o encaminhamento para o roteador, entendeu? O Tier 2 é o encaminhamento dos teus racks para a rede, e do Tier 1 é da tua rede interna para a rede externa. Sacou? Perfeito. Inclusive, isso aqui é um demônio de configurar, tá? Isso aí dá muito, muito, muito trabalho. Porque o ideal aqui é que a maior parte desses caras aqui seja um grafo completo. Todo mundo fale com todo mundo. Não, nem sempre é possível. Então isso aqui é de 2019, isso aqui é a topologia do data center do Facebook, do F16. Então você imagina que cada bolinha dessa aqui é um top of rack switch. Então assim, ó, uma porrada de switches aqui, seguindo essa topologia, cada um desses switches ligados a switches de borda, que se vão chamar de fabric switches, e esses spine switches vão ser switches de... Isso aqui é o Tier 1. Eita, calma aí que eu fiz besteira, galera. Isso aqui é o Tier 1, Tier 2 e Top of Rack. Então é uma topologia tão extremamente... E as saídas disso aqui são para as redes das operadoras, onde eles têm os contents deles colocados. Cara, então o tráfego aqui é... Tráfego é crime, o tráfego aqui é extremamente intenso. O Facebook é hoje, provavelmente, né? E aqui, Facebook, eu quero dizer Meta, que é Facebook, Instagram, WhatsApp, essa bodega toda, né? Ele é hoje, com certeza, a empresa que, uma das, se não é a que mais demanda tráfego, ela só perde pro Google. Individualmente falando. Mais que Netflix, mais do que qualquer coisa, é esse desgraçado aqui. Então essa topologia de um data center deles mostra o quanto esse planejamento tem que ter. Então essas empresas gigantes, gente, não adianta você dizer assim, vou criar uma empresa de machine learning, vai ser muito legal. Não adianta você dizer que você vai criar uma empresa sem que você pense numa escala massiva, ou que em algum momento você vai ter que ter um gasto em infraestrutura. Eu não sei se eu contei pra vocês a história de um colega meu que tinha um escritório de advocacia e o escritório pegou fogo. Contei já essa história pra vocês? Eu gosto de história, tá, gente? Eu adoro essas histórias. Quer dizer, não adoro que tenha pego fogo, né? Mas, assim, quando o cara tem um escritóriozinho de advocacia, um suíte, meia dúzia de computador, dá pra levar. Não desmerecendo o escritório do cara. Né? Claro que não, o objetivo não é esse. Mas entender que numa topologia que você tem 15 pessoas, cara, você não precisa de muita infraestrutura. Mas numa topologia que você está falando de bilhões de pessoas acessando diariamente, e esse é o problema do Facebook, né? Você precisa de mais parrudez, né? Você precisa de mais velocidade. Então, na verdade, o que eu trabalho é com multipath, né? Justamente por isso eu tenho essa alta interconexão. Por quê? Porque caso algum switch dê problema, eu tenho que ser capaz de manter para fazer essa troca que a gente chama de troca online, né? Ou seja, enquanto o serviço está rodando, o cara tem que ser capaz de trocar sem que haja prejuízo. Então, assim, quando eu tenho isso, eu tenho que ter esse throughput aumentado, ou seja, tem vários paths possíveis para poder aumentar, inclusive, a confiabilidade por redundância, né? Então, se eu, por acaso, alguma coisa acontece aqui, né, que eu não tenha redundância desse caminho, se eu perco esse caminho aqui, eu perco esses dois switches, eu posso perder uma zona inteira da internet. Então, na verdade, quando eu tenho um ataque hacker gigante,
eu não sei se eu comentei com vocês, mas comentei sobre um dos maiores ataques de negação de serviço da história, que ele foi feito em 2018, eu acho, se não me engano, por um modelo de câmera IP. Na verdade, o que o cara fez foi essa secção aqui de um do data center de uma das operadoras. Então, o que a gente quer evitar é que essas secções deixem de existir. Então, na verdade, a gente quer um data center que seja o mais interconectado possível, com o máximo de redundância possível, para caso tenha um problema num dispositivo, isso não representar você sair da internet, uma região inteira de sair da internet. Imagina o seguinte, o Facebook Market, ou então os ads do Facebook, o quanto eles não perdem se, por exemplo, a Índia sair do ar, se o Brasil sair do ar. O quanto é o prejuízo financeiro. Entendam o quanto negócio, essas coisas têm que dar dinheiro. Ninguém abre uma empresa pelo amor no coração. É claro que as pessoas têm sonhos, é claro que as pessoas têm objetivos, é claro que não necessariamente você abrir um negócio único e exclusivamente pelo dinheiro, mas tem que dar certo. Tem que dar certo. Isso tem que dar certo. Então, dentro do data center, as regras de negócio são tão importantes que existe o que a gente chama de load balancer. O que é um load balancer? Ele é um servidor externo que ele vai se conectar com a internet e ele vai ter um dos caminhos que vão estar ligados ao Tier 1 e ele vai estar trabalhando com o quê? Com as regras de negócio da tua empresa. Né? Então, essas regras de negócio é que vão direcionar para um data center específico. Então, por exemplo, assim, digamos que um desses hacks esteja dedicado a fazer processamento de dados astronômicos. Então, por exemplo, digamos que o setor lá de IA do Facebook foi contratado para trabalhar com predição de buraco negro. Então, o load balancer vai ser o elemento dentro dessa rede que vai receber um request externo e vai indicar isso para um data center específico. Tá? E aí, né, eu vou acabar sendo capaz de retornar esses meus resultados para o meu cliente através desse cara. Eu vou ter que ter inovações protocolares a nível da camada de enlace, então o data center é uma brincadeira diferente das redes tradicionais. Então eu vou ter esse Remote DMA, né, tipo assim, que é um protocolo de Direct Message, esse DMA vem Direct Message, então assim, ou seja, eu vou ter uma rede, né, qual a ideia do ROS? Né? Na verdade é o seguinte, você tem uma rede que é fortemente acoplada, ou seja, todo mundo tentando falar com todo mundo, nem que seja nível de redundância, onde eu quero ligar membros específicos. Na camada de transporte eu vou ter, né, e dentro do TCP, né, os campos GSN, Explicit Congestion Notification, né, ligados, né, ou seja, eu tenho aqui aquelas questões de QoS bem intensamente marcadas, porque eu tenho que ter isso bem marcado dentro da minha rede interna, mas nota, dentro da minha rede interna, dentro da rede do data center. Eu vou ter que trabalhar com controle de congestionamento hop a hop, ou seja, o que a gente chama de back pressure, ou seja, cada roteador tem que estar dizendo, cada switch tem que estar dizendo exatamente o que está sendo marcado ali. A nível de roteamento e gerenciamento, eu vou usar SDN, eu não vou estar utilizando roteamento, porque eu quero saber explicitamente o que está acontecendo. Então o SDN ele surge muito dessa necessidade que eu tenho dos data centers, então isso aí não surge, né, de fora para dentro, mas de dentro para fora da indústria. Então eu vou ter que fazer, né, o máximo possível que as minhas regras de negócio estejam refletidas nessa arquitetura, né? Ou seja, eu tenho que minimizar o Tier 2, ou seja, fazer com que o Tier 1 e a comunicação com o Tier 1 sejam o mais próximo possível do meu usuário final. Porque se eu tenho muitas camadas, eu acabo gerando atraso. Então, na verdade, eu tenho que transformar a minha rede o mais enxuta possível. Eu tenho um trade-off. Eu tenho que transformar a minha rede na coisa mais enxuta possível, ao mesmo tempo que ela é a mais genérica possível. E aí, galera, aí vocês têm um problemaço. E aí vocês têm um problemaço. Aí vocês têm um problemaço. Gabriel, já falo contigo, tá? Aí vocês têm um problemaço. E, na verdade, essa questão do data center, galera, ela é o grande motivador que a gente tem
hoje. Então, se vocês são da SA, que estão trabalhando com redes industriais, o data center é para onde a gente está indo dentro desse cenário de indústria 4.0. A gente vai precisar muito de utilização. Quando eu falo questões como gêmeos digitais, onde eu quero fazer processamento de fábrica em tempo real, quero fazer simulação de fábrica em tempo real, quando eu quero fazer automação de robôs em tempo real, eu preciso de um alto fluxo de dados. Ah, Cláudio, mas eu sou engenheiro de controle e eu quero fugir totalmente de redes. Cara, você precisa do mínimo desse conhecimento para entender para onde você está indo, né? O que é muito legal da engenharia da SA é que a SA hoje ela vai dar para vocês possibilidades, né, de só um instantinho. Ai, ai. Vai dar para vocês a possibilidade de várias coisas que hoje estão bombando no mercado. Vai dar a possibilidade de vocês trabalharem com IoT industrial, que é um dos campos mais interessantes que eu acho, dentro até de internet das coisas. Vai permitir vocês trabalharem com robótica, que é um dos campos também que está bombando fortemente. Vai permitir vocês trabalharem com essa questão de redes industriais, né, se vocês quiserem se aprofundar no assunto, que é um campo que está muito dinheiro e as indústrias ainda não notaram essa questão do que a gente chama de uma indústria 4.0, né? Então tem um potencial imenso para vocês que estão se formando agora em SA, né? E tem vários caminhos profissionais muito legais, muito interessantes para vocês que querem ir para a indústria realmente, né? Tem muita coisa muito bacana. Eu acho que essa parte de data centers, eu acho que se você é de infraestrutura, se gosta de rede, essa parte de vocês estudarem infraestruturas containerizadas, trabalhar com isso, é uma das coisas que tem mais assim, um gap assim, muito legal de trabalho para vocês estarem bombando aí. E aí? Vimos 6 capítulos. A gente viu o tráfego da rede. O que a gente vai fazer agora? Pensar o caminho completo de uma requisição na web. Porque agora a gente já tem essa capacidade. O que a gente vai ver a partir de quarta-feira, né? E ver a partir de logo depois de quarta-feira, quarta-feira, eu acho que mais, hoje é o que? Dia 7, dia 9, acho que até o dia 16 a gente consegue acabar a ementa toda do curso, né? Foi bem rápido. A gente vai ver rede sem fio, né? Então a gente vai falar sobre questões que eu acho muito interessantes, 802.11, 802.15, o 5G, o 3G, então a gente vai ter visto. E se a gente conseguir completar isso, né? Como eu falei, a gente deve ir com o curso até um pouco antes do carnaval. E aí o período do final de março, final de fevereiro e o começo de março, seria o período que vocês teriam para fazer o trabalho. A grande ideia, galera, que a gente vai ter, é que vocês vão ter coberto o livro como um todo. Vocês vão ter quase todo. Faltaria a seção de segurança, como eu falei, tá lá no canal de segurança para aqueles que se interessarem, tá lá já bem direitinho. Mas o que é importante assim, é o seguinte, o quanto isso hoje ele é pervasivo na nossa vida, né? As redes, a gente vive fortemente orientado a redes. O surgimento, aí vocês têm que entender o mercado dessa forma. O surgimento de Chromebooks, iPads, Windows SE, Windows 11 SE, né? Esses elementos que fortemente confiam na rede como aplicação, né? Se vocês forem ver, programar para blockchain, a Remix Web IDE é uma IDE na web para programação de blockchain que usa a linguagem do Solidity e na verdade algumas outras também, mas essas são ferramentas cada vez mais presentes. Google Docs a gente tende a ignorar, mas o próprio Gmail é uma web application, né? Então é o seguinte, quando você compra um computador hoje, você loga no teu computador pela primeira vez e abre um browser, você já está com um mundo tão grande de aplicações que isso mostra. Então, até para quem desenvolve VS Code.dev, tá aí, né? Que é uma web IDE da Microsoft que aparece o VS Code, porque o VS Code ele foi construído em Node.js, que é uma linguagem, né, para web. Então, o VS Code ele é, na verdade, uma web application também.
Então, assim, até essas coisas todas elas estão na web. Então, o mundo está caminhando para isso. Tem coisas que são boas, tem coisas que me incomodam. Vocês usam o Overleaf pra caramba também, né? Então, o Overleaf é uma outra aplicação maravilhosa. Então, assim, tem coisas que me incomodam nesse cenário, tem coisas que não me incomodam, tem coisas que eu fico assim, meu Deus, pra onde a gente está indo, né? Mas tem coisas que eu acho assim, graças a Deus a gente está indo nessa direção. Mas assim, é muito importante que vocês, depois desses 6 capítulos, vocês sejam capazes de entender o seguinte, esse é o mundo que eu estou vivendo. Esse é o mundo e quanto isso é impactado. Essa pandemia mostrou pra gente que um mundo conectado é capaz de se adaptar, né? E o quanto as pessoas que não tinham acesso à rede foram prejudicadas. Vários colegas de vocês, a UFRJ precisou pagar para dar chips, para a galera poder pegar esses chips e poder, né, conversar, continuar os cursos, né? O quanto isso é importante, né? O quanto o acesso à informação. A internet hoje não é mais uma vantagem, ela é uma necessidade competitiva. Se você não está na internet, você não está competindo. E essa é uma visão que vocês têm que ter hoje. Como engenheiros, né, a internet hoje é um campo de trabalho, mas também ele é um problema de escala, é um problema de trabalho, é um problema de transporte. A gente está se movendo por uma rede IoT, onde a gente diz que até 2030 a maior parte do tráfego da rede, da web hoje, vai vir de dispositivos IoT. Esses dispositivos IoT quem são? Vão ser carros inteligentes, vão ser sensores inteligentes, vão ser robôs inteligentes, cada vez mais estão coletando dados e mandando para a web. Ou seja, a gente já imagina que até 2030 o tráfego da web ele não seja mais prioritariamente humano, ele seja de comunicações que a gente chama de M2M, machine to machine. E é onde é que vocês entram, né? Tipo assim, onde é que vocês estão alocados? Como é que as teorias de controle vão estar associadas a isso? Ah, Cláudio, meu curso então, ele não é inovador, eu não vejo isso. Não, gente, o curso de vocês, ele tem um potencial muito grande. Todos vocês são de SA, né? Ou eu tô falando random stuff? Eu sou de SA, não sei os outros. Pessoal, quem é de SA, levanta a mãozinha aqui no a maior parte de vocês mesmo, então. Tá. Então, assim, é muito importante. O curso de vocês prepara vocês para esse cenário novo que está surgindo. Então, assim, eu acho muito legal, eu acho muito rico, né, esse mundo que está surgindo, né? Justamente porque quando eu comecei a minha jornada com a computação, você tinha claramente a ciência da computação, a engenharia de telecom, a engenharia eletrônica. Né? A engenharia eletrônica servindo como base para a computação e para a telecom indo muito a questão de satélite, comunicação, de forma geral, a computação muito meio digital, telecom e computação foram se fundindo, telecom e a computação foram se fundindo com a eletrônica, surgiu a engenharia de controle e automação, que inclusive tinha um outro nome. Eu tive uma amiga que foi da primeira edição desse curso, que era, como é que era o nome? Mecatrônica. Engenharia mecatrônica, né? Que é justamente esse... E o mundo mudou, né? E o mundo continua mudando. Então, assim, o que a universidade dá para vocês, que é a coisa mais essencial que vocês têm que ter? Aprender a aprender. Então, a gente está dando para vocês conteúdos, às vezes tão profundos quanto a gente consegue no tempo que a gente tem, ou tão profundos, né, quanto a gente consegue para tentar normalizar uma turma, né, como um todo, né? Mas ao mesmo tempo, assim, a gente está ensinando vocês a aprender, para que na prática, quando vocês forem lançados para o mercado, vocês não dependam da gente, porque o mundo muda e ele muda muito rápido. Então vamos dar uma olhada em como é uma requisição web hoje, né? Então, assim, qual é a jornada de um protocolo, de uma mensagem do início ao fim? Então a gente viu todas as camadas do livro e o que a gente tem que fazer agora é tentar botar tudo junto, né? Identificar, né, o que eu acho legal disso aqui, porque se você está lendo isso aqui e alguma coisa te parece estranha, esse é um sinal muito bom de que você pode revisar isso. Tá na hora de você sentar, dar uma olhada nos vídeos do canal, dar uma olhada no livro, né, para revisar o que não tá legal. Então a gente vai tentar fazer a requisição, né, de uma página, né, www, tipo globo.com, tipo Google, tipo Facebook, e o cenário é um aluno, né, que vai com um notebookzinho, né, dele, né, para a rede
universitário, uma rede talvez pública, né? E quer pedir. Então olha só esse cenário. Então eu tenho aqui o candango, né? O aluno que está se ligando aqui. Isso aqui é um switch, isso aqui é um roteador. Olha que interessante, né? Se a gente for parar para pensar na aula do Gabriel, essa aqui, né? Essa notação que a gente tem do switch ser quadradinho, do roteador ser redondinho, é também o que o Packet Tracer usa. Então vocês podem pensar nisso aqui. Então aqui eu tenho, né, um cenário, né, que é o cenário da minha operadora. Eu tenho um cenário que é a rede do Google, né? E tem um web server aqui ligado. Então, cheguei assim, um cliente móvel vai se ligar na rede, vai fazer requisição de uma página, né? E parece simples, né? Mas o que vai acontecer? Quando o cliente chega, eu tenho que executar um protocolo, o DHCP, o Dynamic Host Client Protocol. O que o DHCP faz? Ele vai, né, formar uma mensagem a nível da camada de aplicação, né, para requisitar um endereço IP, né, para minha rede. Então eu vou encapsular ele em todos os níveis, vou mandar para o servidor DHCP, fazendo, né, um broadcast através do meu switch, ou seja, né, buscando esse servidor DHCP, para ele retornar isso para o meu cliente. A partir desse momento que eu recebo, que o DHCP vai se comunicar, é que o meu cliente ele vai passar a ter um endereço IP, né? E conhece o nome do endereço do DNS. Tudo isso o DHCP que vai me dar. Antes de enviar o HTTP, né, eu preciso da requisição do DNS, eu preciso saber, né, quem é o endereço do Globo.com. Então eu vou mandar o endereço para o DNS. Para descobrir o meu DNS, eu tenho que fazer um ARP request, porque eu não sei qual é a porta que o meu servidor de DNS ele está dentro da minha rede. Então eu vou fazer um ARP, que é nível de camada 2, vou receber um ARP reply, agora sei o endereço MAC de onde está o meu DNS. Aí vou fazer a minha requisição de DNS para o meu servidor de DNS, que vai entrar em contato, né, com o servidor de DNS lá da operadora. E como é que ele vai fazer isso? Ele vai rotear através do meu roteador interno para o roteador da operadora, que dentro desse roteador da operadora vai rotear através dos protocolos. Então aqui internamente eu vou usar um protocolo intra-rede, né, como o RIP ou SPF. Entre as redes vou usar um cara como o BGP. O DNS vai receber essa requisição, né, vai desencapsular, vai receber essa requisição, vai preparar uma resposta, né? Como é que ele vai preparar essa resposta? Ou ele vai consultar o DNS do Google, e aí vai me retornar. No momento que eu retorno essa mensagem pela essa mesma infraestrutura, agora sim eu sei qual é o endereço do Google. Então o que eu vou fazer? Eu vou preparar uma requisição HTTP, ela vai sendo encapsulada, né? E aí o que eu sei de uma requisição HTTP? Eu sei que a requisição HTTP ele tem que primeiro formar um socket TCP, ou seja, eu começo um procedimento TCP ponto a ponto, né, entre esses dois servidores, né? Uma vez que eu tenho o handshake do TCP, aí sim a minha requisição HTTP que foi formada, ela pode ser trafegada. Aí eu vou mandar isso para o servidor de aplicação do Google. O servidor de aplicação do Google vai trabalhar a minha requisição, pedindo esse www.google.com, ele vai me dar um HTTP reply com a página web, abrindo aquela conexão da HTTP, e aí finalmente a minha página vai ser apresentada no meu cliente final. Ou seja, eu falei ao mesmo tempo para fazer uma requisição HTTP, DNS, do ARP, DHCP, protocolo de roteamento, intra-rede e extra-rede, né? Tive que fazer um monte de aplicações. Tudo isso tem que durar menos de 150 milissegundos. Isso é o máximo que pode durar antes que você perceba que algo aconteceu. O ser humano, ele é uma máquina muito lenta, então a gente tem a nossa percepção por volta de 150 milissegundos. Na prática, 300, então é 150 para ir, 150 para voltar. Qualquer coisa que ultrapasse esses 300 milissegundos, a gente já começa a perceber, a gente já acha que tem algo errado. E é isso, tudo tem que acontecer em menos de 50 milissegundos. E acontece. Porque a gente é muito bom em fazer isso. A gente é muito rápido em fazer isso. A gente passou décadas se aprimorando para fazer isso.
melhorando os protocolos, melhorando o hardware, melhorando as nossas definições de páginas, as nossas definições de elementos, tudo isso para que a gente tenha a melhor infraestrutura possível. Então o que a gente viu nesse capítulo? Os princípios atrás da conexão. Então a gente viu que a camada de enlace é realmente a camada que finalmente vai entregar a mensagem para as máquinas, né? A gente viu que existem códigos de correção de erro, a gente viu o CRC, a gente viu protocolos de multiple access, a gente viu que o CSMA-CD, Carrier Access com Collision Detection, é o protocolo que a gente utiliza a nível de camada 3. Então CSMA-CD persistente é o que vai dar origem ao protocolo I3E 802.3, que é o Ethernet que a gente conhece. A gente viu o Link Layer Addressing com MAC Address, que tem 48 bits, um pedaço, né? O MAC Address ele é único para cada dispositivo. O seu celular, por exemplo, que ele tem rede sem fio, 802.11, tem rede 3G e tem Bluetooth, ele tem 3 placas, ele tem 3 endereços MAC simultâneos, né? Cada um para cada um dos fabricantes. Um pedaço do endereço MAC ela é relacionado ao fabricante. A gente falou sobre a implantação de tecnologias de camada 2, como Ethernet, como redes com switches, né? Falou sobre VLAN, falou um pouquinho sobre o PLS e viu como é que é o cenário de data centers e como isso é diferente. Então hoje a gente viu, né, uma requisição web, como é que ela se comporta, né, do início ao fim, e hoje vocês conseguem ter essa visão completa do ciclo da rede. Tem muitas operações em paralelo, essas operações são distribuídas, tem um grande conjunto de pessoas trabalhando para que isso todos os dias aconteça. Então até essa aula hoje, a gente tem que ter um agradecimento não só a vocês que estão assistindo, que fizeram o vestibular, que estão aqui, cursaram não sei quantos anos de engenharia, e não foi fácil, né? Não foi fácil, não tem sido tipo, ah meu Deus, vou cursar engenharia, é um passeio no parque. Não tem sido, então a gente tem que agradecer vocês que estão aqui, aos docentes que estão dando aula para vocês, mas a gente também tem que agradecer ao corpo técnico administrativo da universidade, que garante essa infraestrutura que permite com que hoje a gente esteja dando aula. Ah, mas Cláudio, você não está de casa? Não, hoje eu estou da UFRJ dando aula para vocês. Então assim, essa aula, que ela é ao mesmo tempo, ela é síncrona com quem está assistindo remotamente, ela é presencial para quem quer assistir aqui comigo da sala de aula, e ela é assíncrona para quem vai assistir o vídeo em casa. Tudo isso existe porque existe uma infraestrutura de rede garantido por um corpo técnico da UFRJ, garantido pelo corpo técnico das operadoras, garantido pelo corpo técnico das operadoras da casa de vocês. Então tem uma galera muito grande e muita tecnologia envolvida, muitos anos de pesquisa que permitem que a gente hoje consiga, né, sei lá que dia é hoje, 7 de fevereiro de 2022, ser capaz de dar uma aula para não sei quantas pessoas que vão ser capazes de assistir esse curso ao longo do tempo, que vai ficar para a posteridade, né? Eu nem acho que muita gente vai assistir meu canal, mas não tem problema, porque fica, é uma contribuição do que a gente faz, justamente porque essa galera trabalhou nisso. Uma rede que é muito diferente da rede com quem eu comecei a trabalhar, porque isso evoluiu nos últimos 20 anos. Né? Eu nasci, gente, em 1986. Então, quando eu comecei a trabalhar com informática, mexer com informática diariamente, foi por volta de 2001, quando eu comecei o curso técnico no Cefet. Eu tinha de 14 para 15 anos. E desde então eu trabalho com computação diariamente. Então, a gente começou com uma rede onde você tinha os desktops com os monitores cabeçudos, né, com gigantescos, redes ou cabeadas bem tradicional, ou então quando você estava em casa, tua rede era uma conexão de escada, para hoje uma rede de alta velocidade no teu celular. Redes que você consegue comprar, redes de fibra ótica na sua casa por um preço razoável, por de 500 GB. 500 MB, né? Desculpa. A minha rede de casa, que é uma rede hoje bem simples da Claro, é uma rede de 50 MB e super me atende para quase tudo que eu quero. Então, gente, é um mundo muito diferente. E é um mundo bom. A gente tem um mundo hoje bom, de coisas interessantes pra gente fazer. Então, assim, é bem legal a gente ter essa noção de que quanto o mundo mudou. E com o 5G, eu vou dar uma palhinha para vocês sobre o 5G nas próximas semanas, do 3G, 4G e do 5G, para que vocês entendam o que são essas tecnologias que estão surgindo e que hoje, dentro da academia, a gente já discute o 6G e quais são as possibilidades que isso vai trazer. Né? Então, o mundo
está mudando muito rápido, vocês têm que se ligar nesse tipo de coisa. Tá bom? Então, pessoal, antes que eu continue empolgado aqui, feliz pra caramba, falando como o mundo é maravilhoso, gente, eu gostaria de agradecer a vocês mais uma vez pela participação. Hoje são 4h15, eu estou liberando vocês cedo hoje, né? Vou liberar então vocês cedo para que na aula que vem, né? Isso fica como um fechamento, né, de tudo que a gente falou ao longo, desde lá de, se eu não me engano, meados de novembro, né? Finalzinho de novembro até agora, né? Então a gente ficou finalzinho de novembro, dezembro, janeiro e agora fevereiro falando sobre redes, estão falando bastante sobre os capítulos, né? A gente vai ter mais um trabalho que eu ainda vou postar, vai ser bem baseado na aula do Gabriel. A aula do Gabriel também já está lá no canal para quem quiser assistir. Inclusive é muito legal vocês fazerem um trabalho usando a aula do Gabriel passo a passo, faz um pouquinho, olha a aula, faz um pouquinho, olha a aula. Isso é feito de propósito para que vocês possam assistir, tá? E é isso, gente. Muito obrigado mais uma vez pela presença. Espero que tenha sido proveitoso para vocês. Aula que vem, capítulo 7, Rede Sem Fio, né? E aí vocês vão ter quase que o livro completo, tá bom? Então, gente, um forte abraço para todos vocês. Muito obrigado pela presença. Eu vou parar aqui a gravação. Quem quiser falar alguma coisa comigo pode falar, né? Deixa eu só dar uma olhada aqui. Isso aqui é o livro falando, né? Tá, deixa pra lá. Vou parar aqui a gravação, né? E um bom final de semana para todos vocês. Aula que vem, Rede Sem